Glória a Deus. Zacarias capítulo 7, palavra de Deus para nós. No 4º ano do reinado de Dario, no 4º dia do 9º mês, que é o mês de Quisleu, a palavra do Senhor veio a Zacarias. Ora, o povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem, Meleque e seus companheiros para suplicarem o favor do Senhor, perguntando aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos nós continuar a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: pergunte a todo o povo desta terra e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a Safelá eram habitados? A palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos: julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros, não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém eles não quiseram atender, e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Com uma tempestade eu os espalhei por todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi devastada atrás deles, de modo que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Até aqui. Qual será a devoção que agrada a Deus, o culto que agrada a Deus? Qual será a nossa expressão de oferta ao Senhor que realmente o agrada? Irmãos, é uma pergunta importante que no capítulo 7, os sacerdotes e o povo reunido lá em Betel vêm para fazer aos profetas. O versículo 2 diz isso, que o povo de Betel enviou alguns para suplicarem o favor do Senhor e perguntaram aos sacerdotes que se eles deveriam continuar chorando e jejuando. Que coisa, né? Que pergunta importante. Eu devo continuar jejuando, chorando diante do Senhor? E o profeta Zacarias recebe uma palavra de Deus para dar a eles. Deus nos ensina a dar a eles sacrifícios de louvor, não mais sacrifício de animais, que era da antiga aliança. Mas em toda a Bíblia, Deus nos chama a dar a eles sacrifício de louvor, orar, jejuar, cultuar o Senhor, nos reunir em nome do Senhor. Isso é preceito bíblico, isso é mandamento do Senhor. E se nós lermos, quando o Senhor revela a lei a Moisés, Ele revela vários tipos de princípios para como nós devemos adorá-lo. Um coração quebrantado, passar realmente por um coração arrependido. Mas através da lei, Deus mostrou muito da forma da adoração. Já os profetas, tanto os menores quanto os maiores, que escreveram o restante das Escrituras, a ênfase de Deus no culto está no coração do adorador. A ênfase já não é mais na forma. Então aqui, o povo de Israel chega para Zacarias e manda perguntar aos sacerdotes: nós devemos fazer os jejuns que nós temos feito há 70 anos. Eles estavam no cativeiro, mas eles mantinham aqueles jejuns que o Senhor tinha dado como ordem para eles fazerem, para buscar o Senhor, choravam. Mas, amados, o que a gente percebe no texto do capítulo 7 de Zacarias é que o culto deles não estava agradando a Deus. Nós podemos estar fazendo muitas coisas em nome de Deus, que a Bíblia até nos orienta a fazer, orando, louvando, trabalhando na obra do Senhor, mas desagradando ao Senhor. Por quê? Quando a gente começa a buscá-lo, jejuar, orar, apenas de forma ritualista.
Ou seja, quando a nossa expressão externa não revela o que realmente está no nosso coração. Será que eles deveriam continuar então fazendo as mesmas coisas, as mesmas regras? Isso tem a ver muito com religiosidade, uma palavra que a gente usa para expressar uma busca de Deus, mas sem um relacionamento com Deus. Às vezes a gente começa a fazer a obra, mas não ter mais intimidade com Deus. Qual foi a resposta de Deus através de Zacarias? Vamos perceber aqui juntos, capítulo 7 de Zacarias. O que Deus responde? Quando eles perguntam, devemos continuar jejuando e chorando? O que realmente agrada a Deus? E eu coloco isso pelo menos com 4 respostas que a gente percebe aqui. Primeiro, o que agrada a Deus mesmo, irmãos, é quando a gente busca a presença dEle, desejando a vontade dEle, e não a nossa própria vontade. Desejando agradar a Deus e não apenas buscando o Senhor pelos nossos próprios interesses. Olha o versículo 5, perceba como que isso é claro. O Senhor diz, pergunte a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram e prantearam no 5º e 7º mês, durante 70 anos, será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Quando vocês comem e bebem, não é para vocês mesmos que comem e bebem? O profeta está dizendo o seguinte, vocês jejuaram, vocês oraram, mas vocês estavam buscando coisas pessoais. Vocês não estavam preocupados com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Vocês estavam fazendo tudo isso. Amado, nós podemos orar e orar muito, e fazer jejuns e vigílias, mas querendo que Deus faça a nossa vontade. E isso é religiosidade. O que agrada a Deus é quando a gente o busca, quando a gente ora, mas quando a gente faz isso para buscar conhecer a vontade dEle, fazer a vontade dEle, abrir mão dos nossos interesses pessoais, das nossas vaidades, buscá-lo por quem Ele é, buscá-lo para que Ele mude o nosso coração, e não para tentar manipular, para que Deus faça o que a gente quer. Amado, Ele é Deus, Ele é o Senhor, nós somos servos. O que agrada a Deus é quando a gente o busca por amor à vontade dEle. A oração que Jesus nos ensinou é tão clara, seja feita a tua vontade, e a vontade de Deus não é a nossa. A nossa vontade sempre ela é contaminada por nossos próprios interesses. Em segundo lugar, a resposta do Senhor é a seguinte, o que agrada a Deus realmente é quando nós o buscamos ouvindo o que Ele está querendo nos falar. Então não adianta eu fazer jejuns e orações se eu não paro para ouvir o que Deus quer falar comigo. Está aí no versículo 7, perceba comigo. Será que vocês não ouviram as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas que nos precederam, quando Jerusalém estava habitada, em paz, com cidades ao redor dela, e o sul e a Cefelá eram habitados? É interessante porque ele não está dizendo de uma palavra só, ele está dizendo que Deus estava falando pelo ministério dos profetas. O povo de Israel, amado, quando o coração nosso se endurece, assim como na história bíblica, muitas vezes a gente vê o povo de Israel passando por isso, nós conseguimos ir aos cultos, orar, estudar a Bíblia até, mas a gente para de ouvir a voz de Deus, a gente para de ouvir o que a voz profética está falando conosco. A gente ouve tudo, mas a gente se coloca de fora, não consegue perceber o que Deus está falando pessoalmente, o que Deus quer arrancar em nós, libertar, moldar. E então o profeta está dizendo aqui, vocês não ouviram o que o Senhor vem falando há tanto tempo? Você pode estar jejuando, orando e não ouvindo a voz de Deus, não ouvindo aquelas palavras de Deus específicas para o seu coração, e isso vai nos afastando do propósito de Deus. Deus ele tem várias maneiras de falar conosco, e quanto mais quebrantado é o nosso coração, mais fácil a gente ouve a voz de Deus. Deus fala através da palavra, lendo a Bíblia todos os dias, meditando nela. Deus fala enquanto a gente ora, porque a oração não é só falar, a oração é um relacionamento, e nós precisamos aprender a orar e perceber o que o Espírito Santo está nos guiando a orar. Deus fala através da comunhão, usando irmãos para nos lembrar palavras, nos alertar. Deus fala através da comunhão, Deus fala através de bons conselhos. A Bíblia diz que Moisés, ele era um homem como distinto da grande maioria, porque Deus falava com ele face a face. Mas uma certa vez Deus
usou um homem que era sogro dele para dar a ele um conselho que livraria Moisés, sabe de quê? Da morte. Olha, se Deus fala com ele pessoalmente, face a face, porque ele precisava ouvir um conselho. E Jétro falou: se você continuar atendendo a todo mundo, você vai desfalecer. Divida em grupos, compartilhe essa liderança, divida, não faça tudo o que você está desejoso de fazer. E esse conselho, amado, trouxe graça de Deus sobre aquele momento administrativo no ministério de Moisés. Às vezes nós estamos morrendo, enfraquecendo, desanimados, porque não ouvimos o Senhor. Mas eu leio a Bíblia, mas às vezes o que você está precisando ouvir vai vir através de um conselho, e às vezes de alguém que não ouve nem tanto o Senhor quanto você talvez ouça, porque ninguém ouvia mais a Deus com tanta... de maneira tão direta quanto Moisés, mas ele foi capaz de ouvir o conselho do sogro dele. Então, amado, nós precisamos, se você quer agradar a Deus, se eu quero, nós precisamos estar ouvindo o que o Senhor está falando conosco. Os fariseus, os saduceus dos tempos do Novo Testamento, eles estudavam Bíblia, eles ensinavam Bíblia, mas eles endureceram o coração para a voz de Deus. Jesus fala: vocês examinam as Escrituras, elas testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim. Nós podemos estar examinando, estudando a Bíblia, falando que ela é a palavra de Deus, mas não querer estar indo ao Senhor, ouvindo a vontade dele, a voz dele, para ser por ela quebrantados, moldados, transformados. Em terceiro lugar, o que agrada a Deus? Qual é o culto, a devoção que agrada a Deus? O que agrada a Deus é quando a gente busca o Senhor, mas praticando também os atos de justiça para com o próximo. Amado, toda busca da presença de Deus genuína vai nos levar a amar as pessoas, a cuidar de quem está perto, a olhar para o mais necessitado. Perceba comigo no versículo 9 de Zacarias 7, diz assim: assim falou o Senhor dos Exércitos: julguem segundo a verdade, sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros, não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Porém eles não quiseram atender. Amados, a palavra de Deus é muito clara aí. Eles perguntam: nós devemos continuar jejuando e orando? O Senhor diz: comecem a falar a verdade com o próximo, não faça plano de prejudicar ninguém, trate as pessoas com misericórdia, tenha um coração bom. Amado, esse princípio aparece em muitos textos proféticos. Isaías falou sobre o jejum que agrada a Deus. Quantas pessoas que jejuam, que frequentam os cultos, que são até pastores, líderes, mas eles não têm misericórdia, não falam a verdade, não se compadecem, não perdoam, os seus relacionamentos são contaminados com ira, com amargura. Amado, isso não agrada a Deus. Nosso jejum, nosso dízimo, nossa oferta são reprovados diante de Deus se nós não amamos o próximo, se nós não somos misericordiosos. O apóstolo Tiago, escrevendo a carta que ele escreve, que está lá no finalzinho da Bíblia, ele fala que a religião que agrada a Deus, pura, verdadeira, é se manter incontaminado do mundo, santificação, e cuidar dos mais pobres, socorrer os mais necessitados. Sabe, irmãos, socorrer os mais pobres é uma expressão de amor por Deus. O amor a Deus genuíno nos leva a amar o próximo, a tratar as pessoas com dignidade, com respeito, a ver alguém mais necessitado, socorrer alguém mais desprotegido. Quando fala de viúvas e órfãos, certo que fala do que é literal, mas também fala dos mais necessitados dentro da sociedade. A minha oração, o meu jejum precisa me tornar mais humano com o meu próximo, não desejar o mal. É terrível a gente ver quando o país está passando por um momento de instabilidade, como nesse tempo, nações próximas ao Brasil, e o Brasil também, ver pessoas que ainda usam o nome de Deus para poder promover alguns tipos de rivalidade, querendo ver as coisas piorando. Ou seja, justamente o que o texto está dizendo, eles fazem plano de prejudicar o próximo. Amado, qualquer nível de conflito, qualquer nível de levantar grupos para se agredirem mutuamente, prejudica a todos.
Nós precisamos pedir a Deus misericórdia, para que o nosso coração não se endureça a esse ponto, de achar que o fato de sermos evangélicos, jejuar, orar, pode justificar nós sermos mal educados, ignorantes, maltratar pessoas, ofender pessoas. Quantas pessoas assim, e debaixo de um orgulho religioso. Amado, se tem uma coisa que traz muito orgulho ao coração das pessoas, é a religiosidade. Nos achamos superiores aos que não fazem isso. E Deus está dizendo aqui, o jejum que vocês estão fazendo não vale nada, se não for acompanhado pela verdade, pelo amor, pelo perdão, pela solidariedade, por atos de justiça. A Bíblia fala lá em Apocalipse, que as nossas vestes de linho são os atos de justiça, a prática da justiça, no sentido de até dividir recursos com outros que têm menos. E em último lugar, irmãos, a devoção e o culto, o jejum que agradam a Deus, é quando a gente busca o Senhor com um coração quebrantado. Coração quebrantado. É interessante o versículo 11, diz assim, de Zacarias 7, eles não quiseram atender. Às vezes a gente fala assim, eu não estou conseguindo, é porque a gente não quer. Obediência é uma decisão. E às vezes a gente está buscando a Deus, jejuando, orando, a gente mantém as aparências. E isso a gente faz porque, de alguma forma, a gente alivia a nossa consciência, a gente passa a imagem para as pessoas de que nós estamos na igreja, estamos orando, mas o texto diz o seguinte, não quiseram me atender. Amado, quando a gente busca Deus, mas o coração continua endurecido, o nosso jejum não está agradando ao Senhor. Um dos maiores propósitos do nosso jejum, amado, não é mudar Deus, porque Deus não muda com jejum. O maior propósito do jejum é mudar a gente, é quebrantar o nosso coração. Por isso às vezes a gente começa a jejuar e começa a aparecer algumas coisas para tirar a nossa paz, a nossa paciência, e a gente fica assim, o diabo está furioso. Não, amado, o jejum coloca para fora coisas que estão dentro da gente, que a gente não estava vendo. E Deus permite para que a gente possa se humilhar diante dele e se deixar quebrantar. Olha o versículo 11. Eles não quiseram atender e rebeldes me viraram as costas e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Às vezes nós estamos fazendo exatamente isso. O Senhor está falando, estamos ouvindo a pregação, o Senhor está nos despertando, mostrando o que Ele quer tratar conosco, mas nós tapamos os ouvidos, endurecemos o coração e estamos perguntando, será que Deus está recebendo nosso jejum? O que Deus quer de nós é um coração quebrantado. E uma das maiores marcas do coração quebrantado é amar a repreensão. O coração quebrantado, ele obedece mais rapidamente. Quantas vezes a gente está demorando a obedecer a Deus? Versículo 12, sim, fizeram o seu coração duro como diamante. Quem fez o coração ficar duro como diamante? A própria pessoa. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, né? Tem gente que fica tão assustado quando lê esse texto, né? Fica tão apavorado que até o coração se endurece, pior do que o de Faraó. Mas na verdade é uma linguagem figurada. Deus fazia os sinais permitindo que Faraó visse, e o coração de Faraó ia se endurecendo ainda mais, e Deus permitia, e os milagres e os sinais iam aumentando ainda mais, para que o nome do Senhor fosse glorificado, e a fama do Senhor percorresse toda a terra. Todos os sinais que Deus fez foi para que o nome dele fosse conhecido em toda a terra, foi com um propósito missiológico de alcançar as nações com o nome do Senhor. Então eu e você podemos estar ouvindo o Senhor, jejuando, orando, mas o coração está assim, nós estamos endurecendo o coração. Como que eu endureço o meu coração? Toda vez que eu ouço a palavra de Deus e decido não obedecer, eu estou endurecendo o meu coração. Todos os dias as minhas decisões elas são essenciais para que o meu coração se endureça ou se quebrante. Todos os dias nós temos escolhas, todos os dias as nossas decisões diante da palavra de Deus vão nos quebrantar ou vão nos endurecer. É impossível você ouvir a palavra de Deus e sair da mesma maneira. Ou você sai um pouco mais quebrantado, ou você sai um pouco mais endurecido. Quando você tapa o ouvido, finge que não é com você, nosso coração vai se fazendo duro como diamante. Olha só, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Não ouviram a lei, ou seja, a leitura da palavra, e nem ouviram os profetas. A palavra revelada direta para nós. Versículo 13 é terrível, mas é importante lermos. Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram, e eu não os ouvi.
Quando Deus está falando e nós não estamos ouvindo, nós vamos clamar e Ele não vai ouvir. As nossas orações, elas não são mágicas, elas não são rituais que a gente vai fazendo e quem sabe um dia acontece alguma coisa, não. Oração verdadeira é relacionamento verdadeiro com o Deus verdadeiro. E para a gente se relacionar com o Deus vivo, Yahvé, o nosso Senhor, o único Deus, nós precisamos estar levando a sério a sua palavra, ouvindo, se submetendo. Mas eu não estou conseguindo, eu tenho muitas fraquezas. Leve isso para o altar. O que Deus deseja de nós é um coração sincero. Senhor, me ajuda na minha fraqueza, me liberta. Senhor, me fortaleça. Senhor, me ajuda na minha incredulidade, para que eu seja liberto. O que Deus quer de nós, no fundo, capítulo 7, poderíamos resumir, quando eles perguntam, continuamos a fazer o jejum, continuamos a orar, o que Deus quer de nós, no fundo, em essência, é relacionamento de filho com o pai, que ouve, que ama, que se deixa moldar, que se deixa quebrantar. O que Deus quer de nós é relacionamento. Alguns dizem, então não vou fazer mais nada, só está demonstrando o seu coração. O que nós devemos fazer é o que Ele mandou, mas com o coração correto, inteiro, sincero. Vamos orar? Pai, que a Tua palavra penetre no coração de cada um de nós, que o Senhor nos santifique pela Tua palavra, que essa palavra nos encoraje a continuar orando, jejuando, congregando, lendo a Tua palavra, mas com o coração mais quebrantado, Pai, para que nós possamos ouvir e responder, obedecer a Tua voz, e não Te buscar apenas querendo que os nossos próprios interesses sejam supridos. Pai, livra-nos do mal, do que há em nós, a cada dia, fale conosco e nos dê sensibilidade para perceber as áreas que nós estamos endurecendo o coração. Nós oramos essa manhã, Pai, nos ensina a cada dia como Te adorar, como orar. Ó Deus, nos ensina a cada dia a ser mais pronto para ouvir, pronto para obedecer, em nome de Jesus. Pai, livra-nos da religiosidade vã, vazia, livra-nos dos jejuns e orações que fazemos, ó Deus, como mero ritual. Dê-nos um coração quebrantado, que Te ouve e faz a Tua vontade com prazer, em nome de Jesus.